Boa tarde, Aquiles Boa Mosca. tarde, dona Ana. Tudo bem? Como vai você? Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Muito E bem. você? Hoje eu estou aqui direto do quarto do meu filho Opa, para uma esse cadeira bate-papo com gamer aí, hein? você. Ela é um conforto absurdo, assim. Para a gente falar sobre um assunto tão importante, que você é fera, craque. Eu já falei para o pessoal aqui mandar primeiro essa live para os seus contatos para acompanhar aqui. Estão perguntando qual é o tema. Uhum, Hoje a gente vai falar de educação financeira nas escolas. isso aí. Como esse assunto é relevante, é uma conquista muito bacana que nós brasileiros temos, de esse tema estar hoje incluído na base comum curricular. Mas antes da gente começar, eu vou dar alguns recados aqui. Bom, o primeiro, que é a temática de hoje, então a gente aí nos próximos 50 minutos, uma hora, a gente vai bater um papo falando sobre esse assunto. Eu queria também falar para vocês que a gente está com muito conteúdo interessante nas nossas redes. Nessa época aí de pandemia, a gente precisa ficar super alerta. A gente fez aqui um conteúdo falando o que é fato e fake no mundo dos investimentos, para que vocês fiquem alertas e diligentes aí para não cair em nenhuma roubada. Então a gente está colocando uma série de stories aqui no Instagram a respeito disso. Uma outra coisa também é que os nossos vídeos no YouTube estão aí com muito conteúdo bacana para vocês acessarem. A gente fala sobre vários produtos, entrevistando gente bastante legal aí para ensinar para a gente o mundo dos investimentos. Tem também um vídeo falando sobre fraudes financeiras, que sempre é um alerta que a gente faz por aqui. A gente não vai falar aqui sobre certificação, gente. A gente já retomou as provas aí na semana passada, em algumas praças. Nem todas as praças ainda estão disponíveis para a gente retomar a atividade de certificação, mas fiquem tranquilos que todas as novidades a gente vai contar aqui nas nossas redes. Então, vocês podem mandar suas perguntas por aqui, que a gente vai dedicar uma parte do nosso bate-papo para respondê-las, ok? Bom, eu queria apresentar o Aquiles. Ele é uma pessoa muito participativa aqui na Ambima. Ele é presidente do Grupo Consultivo de Educação de Investidores, que é um grupo que a gente trata essa temática aí com várias pessoas, vários executivos de instituições de mercado. Ele também é Asset Manager do BNP Paribas. E uma série de outras cositas mais, não é mesmo, Aquiles? É isso aí, boa tarde a todos. Muito bom. Bom, vamos começar, né? Vamos lá. Quando a gente olha a pesquisa do raio-x do investidor da Ambima, que a gente faz todo ano, e a gente está agora aí intensificando a divulgação dos resultados da pesquisa do ano passado, o dado principal ali é que mais da metade dos brasileiros entraram nessa quarentena sem nenhuma reserva financeira. Se isso já era desafiador antes, né, dessa pandemia toda, agora ainda mais. Você acha que esse número, Aquiles, ele está relacionado à baixa educação financeira que os brasileiros têm? Com certeza, né? O Brasil tem um dos maiores índices de analfabetismo financeiro, né? Então, com certeza obviamente há outros fatores, mas a baixa educação financeira contribui, né? Existe também essa tendência. Ixi, deu uma travada aqui, pessoal. Espera aí. Aquiles? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu travei também, eu sou o Aquiles. Mandem aqui um sinal para eu saber como é que estamos de conexão. Deu uma Oi, interrompida na conexão, deu né? uma interrompida, Então, mas voltamos. eu Baixa, falava que da baixa alfabetização financeira. falava da baixa alfabetização financeira, que é um dos fatores, né, por trás aí dessa baixa poupança, que a gente está falando de baixa poupança, nessa reserva de emergência, né, que mencionando, né, que os brasileiros entraram na crise com baixa reserva, é porque o Brasil
poupa pouco, né? Uma parte disso é por conta de baixa educação financeira, outra causa disso é essa alta propensão a consumir que nós temos aqui no Brasil, né? Qualquer renda extra costuma ir para consumo, basta ver o que aconteceu nos últimos anos, né? Quando o governo, já desde o governo Michel Temer, né? Quando se liberou dinheiro do FGTS para as pessoas, o principal direcionamento foi para consumo, foi para troca de celular, foi para bens de consumo de uma maneira geral, né? Não foi para o aumento da poupança. Então, sim, né? A baixa educação financeira contribui para isso, e tem essas outras características culturais aqui no Brasil, né, das pessoas se realizarem pelo consumo, de querer exibir o bem de consumo, né, como algo que sinaliza sua posição social, seu status e tudo mais. Né? Não, e é curioso, até eu não mencionei, mas hoje saiu, né, um especial do Valor Econômico sobre educação financeira. O caderno trouxe assim várias reflexões, a matéria de capa do Danilo, inclusive, traz essa questão da educação financeira nas escolas, e numa outra matéria é, que eu também falo, né, falei aí com a jornalista e saiu um destaque falando também que nós brasileiros ficamos atrás aí da taxa de poupança de muitos países vizinhos aqui, ou seja, a gente até ganha mais que alguns países, a nossa renda per capita é maior, mas a gente investe menos que esses países. Isso mostra, né, Aquiles, a questão do Exato. comportamento, não? E você acha A que é gente reclama, diferente né? a cultura? As pessoas reclamam muito do governo, né? Falam assim, o Brasil, né? O governo arrecada muito, mas gasta muito mal. Mas o governo é o espelho da sociedade, né? Nós, brasileiros, também gastamos muito, né? Não sei se gasta bem ou mal, né, na esfera privada, né? Mas se a gente olhar a grande fonte de endividamento dos brasileiros, né? Não é aquela dívida, aquele crédito que vai para compor o seu patrimônio. Não é para aquisição do imóvel, não é para a educação dos filhos, como é o tipo de crédito mais corrente e mais pesado no orçamento das famílias americanas. Né? Se a gente olha que tipo de crédito que leva as pessoas a alto níveis de endividamento no Brasil, é o crédito ao consumo. É o crédito para comprar a televisão, o parcelamento, né, para comprar a televisão na véspera da Copa do Mundo, né, para trocar de carro todo ano, né, precisa de carro novo, zero todo ano, né, para o celular novo. Né, então, assim, é um perfil de endividamento muito diferente. São coisas que não vão compor meu patrimônio. Eu não vou declarar, a maioria dos brasileiros não vai declarar a fonte desse endividamento no seu imposto de renda. Não é patrimônio, Uhum, é gasto, é consumo mesmo. tá. Então tem de E fato isso que você mencionou, né? A taxa de poupança é baixa, né? Compara aqui com a Bolívia. A Bolívia tem menos da metade da renda per capita no Brasil e tem poupa 30% a mais do que um brasileiro médio, né? uhum. Então a culpa não é da renda, não é do nível de renda baixo, a culpa é dos gastos muito intensivos, né? Muito excessivos. E você quer contar um pouco aqui para quem está assistindo a gente, o que isso impacta? A matéria, inclusive, que eu citei aqui, Uhum. ela fala sobre isso. O que impacta a gente ter baixa poupança? Isso é um problema individual ou não? Isso traz um problema para a Traz um problema sociedade, não? maior, né, para a sociedade como um todo, né? Um baixo nível de poupança, né, você não ter uma reserva guardada ali para um momento de perder o emprego, um momento de crise econômica, como é o atual, né, junto da pandemia, faz com que as alternativas, a liberdade de escolha dos indivíduos seja muito pequena. Né? Você ter uma reserva, né, uma poupança, um patrimônio guardado, te dá a liberdade de escolher. Te dá a liberdade de escolher se você quer ficar no seu emprego, se você quer mudar de emprego e procurar um emprego melhor. Se eu tenho uma reserva financeira, eu posso me dar o luxo de fazer isso. Não estou feliz com o meu trabalho, não estou me realizando, não estou na carreira que eu quero. Se eu tenho uma reserva de emergência, uma poupança guardada ali, né, eu posso, às vezes, financiar esse momento de escolha. Né? Quem não tem essa reserva guardada, não tem essa liberdade. Pelo contrário, se for pego de calça curta por uma crise, por um desemprego, por uma reestruturação na empresa onde trabalha e perde emprego, fica sem alternativa, né? Fica com pouca liberdade. Né? Acaba gerando, consequentemente, um nível de ansiedade elevadíssimo no indivíduo, porque ele está muito vulnerável a uma situação de crise. Né? E a gente sabe que com um nível de ansiedade elevado, a qualidade das decisões, principalmente das decisões econômicas, são muito ruins. Né? Então é uma bola de neve. Né? É um baixo nível de poupança, que deixa o indivíduo vulnerável, a vulnerabilidade gera ansiedade, e a ansiedade contribui para más decisões financeiras. Né? Como é que você quebra isso? Né? Uhum. Educação financeira é uma forma de você começar a quebrar isso. Né? E aí, aproveitando esse seu fechamento,
A escola é o melhor lugar? O que, que você acha de começar isso na escola? Olha, acho que a escola é um dos lugares. E aqui o erro, eu acho que talvez a tentação, né, seja jogar a responsabilidade toda para a escola. Então agora temos, né, na Base Nacional Curricular Educação Financeira, a responsabilidade da escola e o risco é a família terceirizar isso para a escola. Né? Isso seria um erro enorme, né, você achar que agora essa é uma incumbência do professor lá na sala de aula. Né? Ela também será, é um dos lugares para se ter educação financeira. Agora vamos lembrar, né? Nós humanos somos primatas, né? Assim como todo outro grupo de grandes primatas, né? Chimpanzés, gorilas e orangotangos, nós aprendemos olhando os nossos pais. A maior parte do nosso aprendizado e do comportamento que fica enraizado em quem nós somos e seremos ao longo da vida vem dos nossos pais. Não adianta a escola ter o melhor programa de educação financeira do planeta e o sujeito chega em casa e o pai e a mãe gastam os tubos, se endividam, não poupam, não se precavém. A criança muito provavelmente, né, vai acabar adotando os hábitos dos pais, muito provavelmente, né, apesar de ter na escola um bom programa. Então, acho que um primeiro ponto é que essa questão da educação financeira na escola precisa estar muito relacionada à família. E eu acho Uhum. que um bom programa de educação financeira na escola deve envolver a família, deve ajudar inclusive a formar os pais, né, fazer sessões de treinamento, de aula mesmo, né, para que os pais saibam o conteúdo que está sendo trazido para a escola, para que eles pratiquem isso em casa e deem o exemplo. Né? Então acho que precisa, principalmente nesse momento inicial, né, onde a coisa está entrando no currículo, está começando a entrar nas escolas, né, que as famílias sejam muito envolvidas. Não dá para a gente jogar o peso todo no sistema de ensino. Ele é importante, mas ele não vai resolver a coisa sozinho. E quais outros lugares que você acha? Né? A gente falou aqui na escola mesmo, né? Até depois eu quero voltar nesse assunto, que ele não entrou como uma matéria, entrou como um tema integrador, a gente volta nisso, Uhum. mas tem escola, a família, porque também até a gente brinca, né? Educar o filho é em casa, a escola faz uma parte, então educar financeiramente a gente também está falando aqui em casa. Uhum. E aí a gente está falando muito do jovem, da criança. E o adulto, que lugar é esse? Você acha que tem? Olha, assim, um dos potenciais locais para se fazer isso é um local de trabalho. Né? Eu trabalho numa empresa de gestão de fundos, a BNP Paribas Asset Management, onde nós montamos programas de educação financeira e previdenciária, por exemplo, para os fundos de pensão e empresas onde nós administramos os recursos. Então, o ambiente de trabalho também pode ser um local interessante para você passar já no momento mais tardio da vida conceitos de educação financeira. Ontem mesmo eu fiz uma palestra de educação financeira e previdenciária para um fundo de pensão. Né? Então, você vê ali uma preocupação do empregador, né, da empresa, né, sabendo que sua base, né, de trabalhadores, né, tem uma deficiência em educação financeira, buscando trazer conceitos. Né? Existem vários estudos que mostram que, por exemplo, um trabalhador endividado ele tem uma maior probabilidade de sofrer acidente no local de trabalho. Então, dar educação financeira, inclusive, passa a ser um tema de prevenção de acidentes, né, da CIPAT, né, toda empresa tem, né, um grupo dedicado à prevenção de acidentes no trabalho, né. Então, o sujeito está lá numa linha de produção, está trabalhando numa fábrica, está endividado, está pensando se consegue pagar o boleto ou não, acaba colocando a mão onde não devia numa máquina, né, sofre um acidente Uhum. de trabalho, né. Então, existe uma relação muito próxima, né, e é um tema que deve ser tratado pelos RHs das empresas, né, trabalhador com as finanças bem organizadas, ele é mais produtivo, ele é mais rentável para a empresa. Então a empresa é um local, sim, para se buscar trazer educação financeira também, né? E aí, eu concordo com você, até escrevi um artigo sobre isso, falando que educação financeira nas empresas não é filantropia, é objetivamente você trazer mais rentabilidade para o seu negócio, porque você vai ter pessoas mais focadas, né, pessoas que não vão ter um problema a mais para cuidar do que o Exato. problema financeiro, é um desafio realmente. E aí, Exato. voltando ao ponto, né? Foi muito discutido e a Ambima participou desse processo. A Ambima era membro do Comitê Nacional de Educação Financeira. A gente participou ali ativamente desde o início dessa governança de educação financeira no Brasil. Né, só para contextualizar aqui, a estratégia de educação financeira, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira foi uma conquista como uma política de Estado no Brasil. Essa estratégia ela dá as diretrizes do que é educação financeira,
para a população brasileira, né? Quais são os públicos vulneráveis, os prioritários, quais são as dimensões que precisam ser cuidadas, você falou muito bem, a individual, a coletiva e a social, né? Então, parte do indivíduo, mas se a família não estiver envolvida e a gente não criar esse senso de comunidade, quanto mais a gente cria esse senso de comunidade, mais efetivo esse programa é. E aí falou, olha, isso tem que começar na escola, né, e tal, mas como uma matéria, mas, né, dentro do currículo das escolas isso já é tão disputado, como é que fica? E aí entrou na base comum curricular como um tema integrador. O que você acha disso? Olha, eu acho que essa é a saída, né? Porque nós aqui, né, da nossa geração, nós vimos alguns conceitos de educação financeira na aula de matemática, né? Um problema de matemática. Olha como o tema vinha, né? Um problema para você calcular o troco, né? Para você calcular a porcentagem, um desconto. É uma forma, é um contato muito negativo, né, com o tema financeiro, né? E cada vez mais, né, no universo acadêmico, passa-se a se tratar, né, a educação financeira não como uma matéria exata, como matemática. A matemática é o instrumento, né, é a capacitação técnica para você poder ter educação financeira, assim, é a base. Porém, cada vez mais se vê educação financeira como uma matéria de humanas, né, porque ela Uhum. trata essencialmente de temas das humanidades. A gente está falando de equilíbrio, de planejamento, de autonomia, de liberdade, de escolhas, de sonhos, né, são temas das humanas, né, você não discute essas coisas em matemática, né. A matemática, então, ela é uma perna da educação financeira, uma perna importante, mas convenhamos, né? Se você fez até a quarta série e domina subtração e adição, você já tem a base técnica para fazer educação financeira básica, né? Para entender um Uhum. orçamento familiar, é isso que você precisa, né? Então, cada vez mais trata-se como uma matéria de humanidades. Por conta disso, ela deve então permear todas as matérias. Eu posso ter o tema, né, e devo ter o tema de educação financeira aparecendo num texto literário, um tema de redação, na aula de português. Eu posso ver isso na aula de história, quando eu estou falando de endividamento do Brasil. O Brasil comprou a sua independência de Portugal e depois ficou devendo dinheiro para a Inglaterra. Olha, numa aula de história eu posso tratar a questão do endividamento, né? Então a gente cada vez mais deve ter, e essa é a orientação, né, da inclusão de educação financeira na atual base nacional curricular, que ela seja uma matéria multidisciplinar e que ela permeie várias matérias, né? E aí o conteúdo vai chegar no aluno de uma forma mais difusa, de diferentes frentes. Às vezes o aluno não é tão afeito à matemática, mas gosta muito de português, de redação, de história, vai ter um contato ali com o tema numa matéria que lhe é mais amigável, né? E é dessa forma Uhum. que ela tem que ser tratada. Não, e é interessante porque foi feito no Brasil um projeto piloto alguns anos atrás para testar uma metodologia. Foi um sucesso, foi um programa super bem sucedido, organizado, né, pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, em que era a aplicação de uma metodologia por 3 anos no ensino médio. E é super interessante porque os livros que foram usados para esse programa, eles traziam questões no cotidiano dos jovens. Então, como organizar festas de formatura, por exemplo, não tem nada mais a essência de um planejamento financeiro do que organizar a festa de formatura né, da escola, por exemplo. Então, era muito curioso, porque trazia coisas, a questão das escolhas, né? Olha, você está comprando um tênis, mas o que você está deixando, né, qual a renúncia que você está fazendo? Então, não há dúvida que o tema precisa ser contextualizado, porque senão as pessoas ficam sempre refratárias a ele mesmo, né? Então, você Então, está falando da festa da formatura, né? A gente voltou a falar do sonho de muitos, né? Muitos passam o ano inteiro se planejando, né? Sonhando com aquela festa, aquele dia e tal. É uma forma de tangibilizar em algo agradável, né? Algo que vai exigir um esforço financeiro, vai exigir uma certa privação de gastar o dinheiro nisso ou naquilo para poder guardar para a festa, né? E aí você começa a falar de tudo isso que a gente falou, de escolhas, de equilíbrio, de planejamento, né? Então acho que é um ótimo exemplo que você deu aí de planejar com algo concreto, né? Da é. festa de formatura. Não, e para o jovem, isso é super importante de ser contextualizado. E o muito legal desse projeto também, ele foi feito uma avaliação de impacto pelo Banco Mundial, e ali se percebeu que o programa ele teve, né, não vou detalhar ele muito aqui, mas a ideia era ter uma aplicação em um grupo, né? Então um grupo recebeu a intervenção, que é chamada,
e aí se mediu depois o conhecimento de um outro grupo, que era um grupo de controle, para saber a diferença, né, e a efetividade daquele programa. E ainda tinha um outro que recebia a família também, assistia um vídeo explicando conceitos e o quanto isso foi efetivo. Então, corrobora isso que você está trazendo. Então, esse foi um embrião, né, dessa discussão de implementar isso dentro dessa base comum curricular, e é muito legal, né? Essas escolas estão se adaptando para isso. Mas nessa adaptação tem um desafio adicional aí, que são os professores, né? Exato. Como é que você vê isso? Olha, esse é um desafio para os administradores das escolas, né, para o corpo gerencial das escolas, né, sejam elas públicas ou privadas, né, que é um desafio de capacitação, realmente de formar o professor. O professor, muitos na nossa idade, inclusive, não estudaram na escola educação financeira, né, não tiveram isso. Muitos, inclusive, potencialmente, acho que muito provavelmente, muitos estão enrolados com dívidas, né? Então, exija, né, nesse momento, é muito desafiador, né, de implementar um programa enquanto você capacita esses profissionais. Né? E muitos desses profissionais sequer esperavam, né, ter o contato com a educação financeira agora, dado que agora passa a ser uma matéria que vai permear várias cadeiras. Né? Então, você imaginou, se o professor de português, literatura, né, ele vai, poxa, eu estou sendo chamado aqui para entender educação financeira, porque eu vou precisar também passar conceitos no meu trabalho, no dia a dia. Né? Então, acho que tem um grande desafio aí de formação, de capacitação desses professores, acho que isso vai ser essencial para o sucesso dessa iniciativa. Né? Como eu falei, não dá para jogar todo o peso na escola, mas a escola vai ser, claro, né, um dos pilares principais ali. Né? Então, tem um desafio enorme, muito aqui. Acho que para quem trabalha com pedagogia, praticamente voltada aos professores, tem um desafio grande aí. Não, e acho que a atividade, né, de ensino do professor, ela é muito desafiadora, né, porque você tem que promover o engajamento do aluno. A gente tem uma assimetria grande, ó, temos aqui um professor, vamos ver, ó, sou professor e Uhum. vejo meus colegas com essa dificuldade de obter esse tipo de visão mercadológica, é um desafio, muito bom. Eu acho que assim a gente tem uma assimetria muito grande, né, entre tipos de escola. O Brasil é, né, tão grande, tem tantas dimensões Diverso. e o quanto é desafiador, né? Muitas vezes está ali na figura do professor, dele criar um método, ele ser envolvente, conseguir, né, engajar os alunos, e a gente vê exemplos muito interessantes. Só que é muito recente, né, Aquiles? A gente está falando de uma conquista muito recente. Como é que você entende essa expectativa das pessoas de também quererem um resultado rápido? Então, isso é algo que a gente deveria baixar um pouco a bola na expectativa, né? A gente tem esse desafio de formar os professores, né? Provavelmente vai ter professor aprendendo, errando, acertando. Esse início aqui, a gente pode correr o risco de desanimar. Ah, não estou vendo resultado nos primeiros 2, 3, 4, 5 anos que sejam, né? A gente não deve ter essa expectativa de que vai mudar tudo de uma hora para outra. A gente está falando de formação de capital humano, né? Isso leva uma, duas gerações, talvez. Né? Então a gente vai precisar ter paciência, a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai desenvolver a capacitação do professor, isso vai começar a chegar nos alunos de uma forma mais produtiva ao longo do tempo. Nesse período, alguns professores, obviamente, vão se destacar e vão se tornar referência para os demais, vão começar a qualificar e multiplicar isso para os demais. Então você veja que é um processo que vai ao longo do tempo, né, gerar resultados, mas a gente não deveria já de zero já ajustar a expectativa para não esperar resultado em 1, 2 anos. Não é isso que vai acontecer. A gente vai começar a ver resultados ao longo do tempo, ao longo de anos. Né? A gente está falando essencialmente, né, e trazendo de novo o tema para as cadeiras das humanidades, a mudanças de comportamento. Né? Mais do que ensinar o mais isso, menos aquilo, como é que faz o orçamento, a tabelinha, como é que preenche, divide despesa fixa, variável. Né? Então a gente está falando de mudança de comportamento, que é algo que também demora para fluir, filtrar e dar resultado, né, na sociedade como um todo. Né? Então, eu achava muito importante esse seu ponto, né, de que vamos dar tempo, né, vai precisar de tempo. A gente não vai consertar, né, mais de 500 anos de história do Brasil, né, sem educação financeira em pouco tempo, botando isso no currículo das escolas. Né? Não, isso é importante você estar falando, porque eu me lembro em uma das reuniões, não foi nem nas reuniões, mas uma exposição que em algum evento que o presidente da época do CONEF era o ex-presidente da CVM, e ele disse o seguinte: olha, talvez seja muito difícil mesmo a gente mensurar os resultados dos programas de educação financeira, se a gente fizer.
né? Então, quando a gente faz um programa de educação financeira, talvez seja de fato bastante difícil a gente pedir os resultados. Mas os resultados ficam super fáceis de a gente medir quando a gente não faz nada. Então, acho Uhum, que essa, para mim, é uma frase que me marcou porque é verdade, né? Tem aquela uhum. frase do preço da ignorância, né? Você acha que a É, educação é cara, né? muito Imagina bom o preço da ponto. ignorância, mas ele trouxe isso mesmo, principalmente porque ele estava falando de uma plateia, né, exigente nesse sentido, não, mas temos que ver o resultado. E não é, né? A Uhum. gente vê o resultado rápido quando a gente não faz nada, mas quando a gente está fazendo, a gente vai ter que ter paciência de esperar talvez uma É verdade. geração mesmo, né? E acho que um ponto, outro ponto, Ana, complementando, né, isso que você está mencionando, é o fato de que existe, se tem uma coisa já bem registrada no estudo de educação financeira, né, é que ela é perecível. Não adianta a Uhum, gente colocar esse tema no terceiro ano e depois nunca mais falar disso, né? Então ele tem que ser constante, né? Ele tem que ser o tempo inteiro lá. Você bota lá, faz um programa de educação financeira, enche a cabeça das crianças com isso ao longo de um semestre inteiro. Passou 2 anos, você testar o quanto foi retido de conhecimento, ele é muito pouco, nesse aspecto que esse conhecimento é perecível. Então, ele precisa ser mantido vivo ao longo do currículo todo, ao longo de diversos anos. Por isso que ele está no fundamental, ele está no ensino médio, ele permeia a base curricular inteira, então, para a gente ter sucesso. Isso reforça ainda mais que os resultados virão só muito ao longo do tempo mesmo, né? Se a gente fizer só, a gente não pode esperar, a gente tem essa tendência de querer uma solução rápida, uma pílula ali para resolver o problema, né? uhum. Nesse caso, não vai ser assim, né? Vai se descobrir uma fórmula que aplicada num determinado ano vai dar resultados ali para frente. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver quais são aqui. Tem umas que são de qual o melhor investimento, aí essa a gente não consegue dizer, né? Mas vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Vamos ver, peraí, que eu estou aqui. Aqui, ó, vamos ver essa daqui. Já foi criada uma grade padrão para ser seguida nas escolas? É o Danilo que pergunta aqui. Posso até responder aqui se você quiser. Acho que é mais Aqui. você, né? Você conhece mais É, com mais conhecimento de causa do que eu essa parte. o que, como a gente comentou aqui, esse tema ele vai ser inserido dentro de várias disciplinas. Então, obviamente, que tem escolas que preparam um guia de estudo, né? Então, aquele guia ele vai servir para o professor preparar a aula e conseguir aplicar a aula para os estudantes. Mas isso vai ser permeado né, dentro da base. Então, talvez assim, não encontre aquela guia pronta, aquela coisa, mas eu vejo aqui em casa, eu tenho 2 filhos, né, no ensino fundamental, um no ciclo 1, outro no ciclo 2, o quanto isso já aparece. Então, nos exemplos dos exercícios, na aula de história, aparece muita coisa, explicando o conceito da moeda, de onde vem, como é que imprime a moeda, qual é o papel do Banco Central e etc. Então, talvez sejam coisas que não que sejam até imperceptíveis, mas a gente vai precisar ter uma atenção do professor mesmo e um apoio ao professor. Não há dúvida de que esse é o desafio aqui para a gente conseguir ter um bom programa. Acho que um outro Vamos ponto, Ana, ver. assim, uma questão até a tangencia temas econômicos e políticos, né? Mas a gente vê isso em pesquisas que a gente faz, né? É que o brasileiro ainda tem muito na cabeça de que o governo vai acudi-lo, né? Então, a gente faz aquelas Uhum, pesquisas de aposentadoria, né? De onde vai vir o seu sustento depois da aposentadoria? O brasileiro ainda continua, apesar de tudo que aconteceu, respondendo que meu sustento virá em primeiro lugar do governo. E a gente sabe que não é uhum, isso, né? A reforma da Previdência foi feita recentemente para o país não quebrar, não para manter a nossa independência financeira, né? Então, acho uhum. que dentro desse programa de educação financeira, do currículo, também deveria se incluir e incutir nos alunos e, consequentemente, nas famílias, essa ideia de que todo mundo tem que ser mais protagonista do seu futuro financeiro, né? Nós vamos viver com as consequências das nossas decisões financeiras hoje e mais para frente, né? E não ficar alimentando de que, olha, o Estado vai prover. O Estado não vai prover particularmente para isso, né? Ele vai prover o ensino, né? Nas escolas, colocando no currículo, mas não o sustento financeiro integral. Não, esse ponto é super importante porque a pesquisa do raio-x, que é uma das perguntas que a gente faz é essa, apesar disso ter diminuído ao longo do tempo que a gente faz a pesquisa, ainda assim é mais da metade das pessoas entrevistadas acredita que o dinheiro Exato. virá do INSS. E aí, Aquiles, eu vou fazer uma pergunta, depois eu quero entrar aqui numa outra veia sua, bem nessa parte comportamental aqui, se você lembra de algum experimento feito com crianças e tal. Mas antes disso, eu queria que você falasse o seguinte: como é que os pais podem
colaborar, né, com a escola nesse sentido? Obviamente você falou do exemplo, né? Exemplo. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, mas é a única, como dizem por aí, o exemplo. Mas tem alguma coisa que os pais podem fazer? Olha, acho que tem que eles mesmos buscarem educação financeira para si. Né? Então, hoje tem muita informação disponível a respeito disso. Né? Basta ver o que surgiu aí de publicações de sites de YouTubers. Bastou ligar o YouTube e já vai aparecer alguém lá querendo te vender alguma coisa de finanças pessoais. Né? Muito provavelmente. Então, acho que ir atrás, né? Ir atrás da informação, ir atrás da educação, né? Tem muito curso, existem inclusive cursos gratuitos disponíveis, a própria Ambima tornou seus cursos disponíveis gratuitamente, então qualquer um pode acessar, baixar, aproveitar a pandemia que está em casa para fazer esse tipo de coisa, está na quarentena. Então, acho que tem que ter esse protagonismo que eu mencionei anteriormente, vale também para os pais que querem, não ter um conhecimento, mas querem desenvolver esse conhecimento para poder dar o bom exemplo, né? Então tem que se mexer um pouco e ir atrás da informação e da formação. Tem muita coisa disponível, obviamente tem coisa boa, tem coisa ruim, precisa ter um certo discernimento. Eu acho que buscar fontes isentas, né, independentes de conflito de interesse, não está ali querendo te vender algo, não está querendo te empurrar um produto, não está querendo te vender uma assinatura ou um relatório que seja, né? Então eu acho que buscar essas fontes isentas. Existem muitas disponíveis. A própria CVM, né, que é um regulador do mercado de capitais, tem excelente conteúdo e material de educação financeira, a Ambima, a Bolsa de Valores, a Febraban, todos têm programas e materiais que podem servir de subsídio para quem quiser sair aí do sofá confortável e se falar, fora, quer saber, vou sentar agora aqui na mesa, vou estudar, vou me dedicar, quero aprender, porque eu quero dar exemplo e um exemplo bom para os meus filhos. Né? Ó, o Zeca Doerte da Ambima tá falando muito bom, tá dando um joinha aqui pra gente. É isso aí, Zé. E aí, Aquiles, você não quer contar o teste do marshmallow para gente? Vamos falar desse. Eu pelo menos Uhum. conheço só esse. Se você conhecer outros feitos com crianças, porque esse é um teste, inclusive, que os pais podem fazer com os filhos em casa, né? Exato, né? Então, depois da nossa live, procurem no YouTube o teste do marshmallow, para quem não conhecer ainda, né? Esse foi um experimento feito pela primeira vez na Peraí, eu vou década de até pedir um 70. favor. Eu vou até pedir um Uhum. favor. Tem o pessoal da Ambima aqui assistindo, ou o Davi ou a Fabiola. Coloque aqui nos comentários o link para o O vídeo, link. para o pessoal assistir. Inclusive tem uma versão que é legendada, uma que não é. Busquem a legendada para facilitar a compreensão, é um vídeo em inglês, né? Mas ele foi feito na década de 70 por pesquisadores americanos e que eles colocaram uma criancinha, né, numa sala sozinha, a professora bota o marshmallow diante da criança e ela diz, olha, eu vou sair da sala, ela fica fora da sala durante 2 a 3 minutos e fala o seguinte, se eu voltar daqui 2 a 3 minutos e tiver esse marshmallow, que é, né, um doce desejado pela criança ali, né, ele personifica, ele incorpora, né, a figura do objeto do desejo, se eu voltar daqui 2, 3 minutinhos e ele tiver aqui ainda, eu te dou outro. A professora, naquele instante, propôs para aquelas crianças, né, da pré-escola, né, são crianças pequenas, vocês vão ver no vídeo depois, uma alternativa de investimento ali que tem 100% de rentabilidade em 2 minutos. Tudo que exige é que a criança não coma o primeiro marshmallow durante aqueles 2 minutos. Né? Então, a professora sai da aula, a câmera fica filmando as crianças e você vê o incômodo delas ali, não comer aquele objeto do desejo ali durante naquele período curto. Né? E mostra toda a questão da impaciência, né, de ter que postergar o prazer, né, para ter um benefício maior no futuro. Né? Então tem tudo a ver com decisões de poupança, de investimento. E a maioria das crianças acaba comendo, nem que seja um pedacinho do marshmallow. Né? Então, esse estudo ele mostra como, de fato, né, desde pequeno a gente tem dificuldade de lidar com essas decisões intertemporais, né, que exige um esforço hoje, abrir mão de algo hoje por um benefício que está muito lá no futuro. Nesse caso, não é nem tanto no futuro, é 2, 3 minutos depois, mas para uma criança em idade pré-escolar é uma eternidade. Né? O interessante é que 30 anos depois, os pesquisadores foram atrás exatamente daquelas crianças que participaram dos primeiros estudos, para ver o que tinha acontecido com elas.
elas na vida, né? E eles descobriram que as crianças que conseguiram, já em idade pré-escolar, aguardar aqueles poucos minutos, né, para ter o benefício de ter mais um marshmallow e poder ter mais prazer mais para adiante, elas tiveram uma performance acadêmica, notas ao longo de toda a vida maiores do que as crianças que comeram o marshmallow, elas tiveram uma vida familiar mais estável, um menor número de divórcios entre aquelas crianças, elas tiveram carreiras mais bem-sucedidas e um nível de renda maior, né? O que mostra que essa questão de saber lidar, né, com o planejamento um pouco mais para frente, de saber segurar um pouco o consumo hoje, né, postergar um pouco o prazer hoje, para você poder ter uma condição melhor para frente, são características, né, que estão bastante associadas ao sucesso do indivíduo em diversas esferas, né? A gente falou aqui de menor número de divórcios, de notas escolares, de performance acadêmica, de nível de renda, né, de número de vezes que ficou desempregado, né? Então, esse é um vídeo extremamente interessante, né? Depois dá para procurar também o estudo, ele tem a referência no final dos estudos que foram feitos, né? Então tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando aqui hoje. Eu estou vendo aqui a Anaí, que está assistindo a gente aqui, diz que fez com a filha dela. Depois põe aqui nos comentários qual foi o resultado, Anaí. Esse é o tipo do teste simples, né? Que é Olha o possível link aí, ó, colocou o fazer. link. Ah, legal. E aí é possível fazer com os filhos para a gente testar essa característica. No fundo, é o quanto a gente consegue controlar um impulso. Muitas decisões financeiras elas são tomadas no impulso. Sejam decisões de consumo, que a gente compra e se arrepende, sejam investimentos, né, que a gente vai lá na onda e faz o que a maioria está fazendo. O quanto é importante a gente respirar fundo, né, e controlar, segurar a onda aí desse impulso. Esse teste é muito legal. Só o É vídeo divertido. E vale. além de dar boas gargalhadas, né, da reação das crianças. Exatamente. Aqui em casa eu acho que um seguraria a onda, o outro não. Se eu colocasse outro produto, até, né, outra coisa, agora um Outro doce objeto do com. desejo. Exatamente, porque isso realmente é bastante difícil. Bom, Aquiles, se você pudesse aí destacar desafios que a gente tem pela frente nesse processo aí da. Olha lá, vamos ver aqui o que a Anaí falou. Fiz com salame, pois ela não gosta de marshmallow. E ela esperou, sofreu, mas esperou. Frio. Ah lá, muito bom, tá vendo só? Eu vou testar com outra coisa, então. Bom, como que você vê assim os desafios que a gente tem aí de educação para frente? E aí, educação financeira de uma forma geral, não só De nas escolas. uma forma geral, né? Olha, eu vejo com bons olhos a perspectiva para frente, né? Acho que finalmente essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, de inflação muito baixa, juros baixíssimos, né, a renda fixa virou a perda fixa, né, se deixar o dinheiro lá só aplicadinho, né, num CDB, numa poupança, no fundo DI com uma taxinha maior, você vai perder da inflação, né? Então isso está causando um bom incômodo no brasileiro. A gente está vendo, de fato, uma busca maior por informação, uma busca maior por formação. Acho que isso coloca esse incômodo positivo, né? Está tirando as pessoas da inércia, né? Está botando as pessoas para se mexerem, está puxando por um protagonismo maior para as pessoas assumirem as rédeas da sua vida financeira. Então, acho que isso coloca um pano de fundo positivo, né? Bastante favorável, bastante propício à discussão do tema de educação financeira, inclusive nas escolas, né? Óbvio, os desafios são gigantescos, né? Começando, como a gente falou aqui, pela formação do corpo acadêmico, dos professores, né? Que vão ter que começar a lidar com esse assunto. Mas vamos ver, aqui a própria pandemia, né? Os professores nunca tinham dado aula à distância, precisaram aprender, né? Então, às vezes, a necessidade ali, o momento, a circunstância, né? E a circunstância atual, como eu mencionei, tem um plano de fundo muito favorável ao tema, talvez nos coloque num outro patamar e acabe acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Embora, como eu falei, vamos abaixar um pouco a expectativa, né, com relação a isso acontecer de forma muito, muito instantânea, né? Mas eu acho que é muito positivo, Ana, tudo que a gente tem. A gente viu uma mobilização maior na sociedade. Acho que basta ver o que aconteceu aqui, né, durante
essa pandemia. Se a gente olhar o mercado de investimentos, que é onde a gente atua mais, né, acho que essa foi uma das primeiras crises que eu vi em 22 anos de carreira, em que a gente teve uma queda fortíssima da bolsa lá em março, chegou a cair 36% a bolsa no mês de março, e a gente não teve aquela debandada em massa, né, do investidor pessoa física vendendo lá na Bacia das Almas a preços baixos. Pelo contrário, né, o investidor local ele segurou as aplicações, muitos aplicaram ainda mais, e essa recuperação que aconteceu agora, né, já na sequência, né, de abril em diante, a maioria se beneficiou disso, né? Então isso mostra uma resiliência maior, muito provavelmente por trás disso está um nível de informação e talvez de educação financeira que vem incrementando, que vem melhorando. Então acho que os desafios são gigantescos, mas eu vejo com otimismo para frente. Que bom. E aí, quando a gente fala aí dessa pandemia toda, né? Isso é uma coisa que a gente já viu crises por aí, mas igual essa, né? Assim, porque ela é mais do que uma crise financeira. A gente falou, acho que uma primeira live que a Ambima fez na pandemia foi com você, e você trouxe um pouco isso, né? De onde surgiu a origem dessa crise foi diferente, as outras, né, foram elas localizadas, surgiram. Dessa vez não, né? Foi uma coisa que acabou acarretando o impacto no mundo financeiro. Você acha que depois dessa pandemia a gente transforma um pouco aí a nossa consciência a respeito e a nossa atitude frente à nossa vida financeira? Eu queria dizer que sim, mas honestamente acho que é difícil dizer, né? É uma situação muito extrema que a gente está vivendo, né? A gente viu ontem o PIB americano que é da recorde na história, né? Mais profundo do que a crise de 1929, que era mais profunda até então, né? Então acho que ainda está um pouco cedo, né? A gente está vendo uma destruição de riqueza enorme, né, no mundo inteiro, um aumento nunca antes visto de desemprego e queda de renda. Isso é bastante traumático para as pessoas. Isso gera um nível de ansiedade muito elevado em todo mundo. Né? E mesmo que ainda está empregado, assim, mas fica aquele receio: será que continua? Será que não continua? Né? Até quando a empresa aguenta? Né? E a gente sabe, nível de ansiedade elevado está muito associado a más decisões financeiras, né? Então, acho que quanto antes a gente tiver uma solução definitiva para essa crise, provavelmente só vai vir no momento em que uma vacina for descoberta, produzida, distribuída e aplicada em escala global, em quase 7 bilhões de pessoas, vai ser um desafio gigantesco, né? A gente vai ter condições de ter uma normalidade maior. Acho que até lá, acho que vai ficar um incômodo, né? Espero que esse incômodo, né, sirva para que as pessoas de fato tenham um maior protagonismo na sua vida financeira e vão mais atrás de informação, de formação, e não caiam de novo nessa questão que a gente observou, né, de 62% dos brasileiros entrar na crise sem ter nenhuma reservinha de emergência para fazer frente a um período mais crítico, né? Eu até me perguntam bastante isso e eu falo justamente isso. Eu acho que o nosso estado de consciência pode até ser diferente. E aí eu faço analogia ao tabaco, né? As pessoas sabem que o cigarro mata, mas tem gente que continua fumando e tem novos fumantes, inclusive. Uhum. Mas sabem que faz mal. Então, acho que quando a gente voltar aí a um mínimo de normalidade, o estado de consciência vai ser diferente e a gente vai ter que continuar educando para que a atitude também mude, né? E aquela tentação de consumir vai estar à flor da pele. Imagina, você há Pois 4, é, 5, né? 6 meses em confinamento, não podendo ir no shopping, na loja. Acho que a tentação de sair e querer gastar vai ser enorme. Né? Então vamos ver se fica algum ensinamento desse período mais duro aqui, né? Mas as pessoas não queriam voltar a ter prazer, sair, né? Consumir. Então vai ter muita tentação aí pela frente ainda. Pois é. E aí, bom, a gente está aqui partindo já para os finalmente aqui. Não sei se vocês têm dúvidas. Tem aqui algumas perguntas sobre investimentos. Eu acho que a gente não vai falar sobre isso aqui, mas aí vale até falar para vocês. A Ambima tem, né, o site, o nosso blog, Como Investir, www.comoinvestir.com.br. Nele tem muita informação sobre investimentos, a gente aborda todos os temas de uma forma super educativa, leve também. A gente tem todo o nosso acervo aí de vídeos no YouTube.
uma série que chama Ambima Explica, que a gente mostra detalhadamente conceitos que são conceitos mais difíceis e complicados, a gente desmistifica isso. E tem o Din-Din por Din-Din, e um deles que a gente fala bastante sobre fraudes financeiras, mas tem muita coisa, bastante conteúdo para vocês consumirem, então fica aqui a dica. E aí, para a gente encerrar, Aquiles, fraudes, né? Uhum. Isso está sendo uma preocupação muito grande dos reguladores. A CVM tem feito iniciativas a respeito, bastante interessantes a respeito dessa prevenção. Nós da Ambima também. Você acha que é uma questão de educação ou é uma questão de ambição, as duas coisas juntas? E como é que a gente ajuda as pessoas a não cair na fraude? Olha, acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, juro muito baixo, né, as aplicações tradicionais não rendendo nada, desemprego em alta, renda caindo, as pessoas estão muito, muito vulneráveis às soluções mágicas, né, para ganhar dinheiro, para enriquecer, para rentabilizar suas aplicações, né? Então, na média da população, tem uma receptividade muito grande para essas soluções meio fora da caixinha, assim, né? E vai ser, puxa, mas parece tão fácil, né? Você liga o YouTube, lá tem alguém oferecendo alguma coisa, né? Então, tem que estar muito, muito atento para não cair nesse tipo de esquema, né? Então, operações fora do mercado financeiro, sem ser reguladas, sem ser auditadas, né? Sem ter uma demonstração clara dos resultados que vieram no passado, operações que não parecem não fazer muito sentido, né? A origem, de onde o destino onde está sendo aplicado o recurso, você não conhece, não entende bem, evitar cair nesse tipo de coisa, né? De fato, tem uma vulnerabilidade grande dada a situação atual. Acho que não por isso são recordes, né? Está sendo recorde atualmente as denúncias de fraudes, né, nos reguladores. Então tem que estar todo mundo muito atento. É mais um fator que deveria impulsionar as pessoas a buscar a formação, a educação financeira, né? Mas de fato é um perigo adicional no meio dessa crise, né? Você ter esse boom aí de fraudes e tentativas de extorsão dos mais diferentes, né? Seja o hacker que acessa a conta lá e que busca puxar dinheiro, seja uma oferta de um investimento que vai ser totalmente ilusório, seja lá uma pirâmide financeira que é crime, né? Então tem uma vulnerabilidade muito grande, a gente tem que estar atento a isso. Até aqui o Rafael está pedindo para a gente citar algumas fraudes, acho que você já falou, né? A pirâmide financeira, que nada mais é do que aquela coisa que você precisa convidar alguém para poder ganhar dinheiro, então isso é um perigo. Qual outra mais que você cita aí? Bom, ano passado a gente teve aquela de alguns assessores financeiros, né, que pediam para fazer a TED para a conta dele, para ele investir para você. Né? Isso é totalmente fora da formalidade do mercado financeiro. Por que na conta dele e não na sua? Né? É porque só ele tem acesso àquela barbada, né? Se é tão rentável assim, por que só ele conhece? Né? Outros já não desenvolveram o conhecimento no nosso mercado. É muito transparente, né? Tem informações muito claras. Né? Então, tudo que sai ali do mercado financeiro formal, né, deveria acender uma luz vermelha e uma sirene tocando na cabeça do investidor para falar, poxa, estou fora disso. Né? E vamos lembrar, né? Ganhos maiores sempre vão estar associados ou a risco maior, ou a prazos maiores, ou a liquidez menor, né? Qualquer coisa que te ofereçam que tenha muito retorno, mas não tenha risco, o cara nunca fala do risco, nunca fala da liquidez, nunca fala do prazo da aplicação, de novo, acende uma luz vermelha aí porque tem alguma coisa tá errada, né? Ó, aqui é o Reno Garcia São Paulo está falando, é o velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, é O isso santo mesmo. desconfia, é isso mesmo. E tem que tomar cuidado mesmo. A gente está no momento, aqui ele citou isso, a gente está no momento de taxa de juros baixa, significa mais escassez, ou seja, o que era mais fácil com menor risco de ganhar, agora está mais difícil. E então a gente tem que desconfiar mesmo e não adianta, não tem atalho para ser bem sucedido nos investimentos. E ser bem sucedido nos investimentos é proteger aquilo que você conquistou, potencializar os seus ganhos dentro do seu risco, mas ninguém fica milionário do dia para a noite, assim, ó, né? Sem correr Se, risco nenhum, né? e se chegou alguma coisa dessa para você, você está desconfiado, denuncia. Vai lá na É, CVM, vai lá no Banco Central, existem canais para você denunciar. E se for tudo liso, for tudo correto, quem está ofertando não deveria ter receio nenhum. é. Não, e como você citou, né? Você tem 22 anos de mercado financeiro,
se realmente todas essas oportunidades que passam fossem verdade, né, a gente que trabalha com isso, a gente já tinha aproveitado várias delas, né? É isso aí. Bom, Aquiles, estamos chegando aí para o finalzinho. Queria te agradecer e deixar aí os minutos finais para você dar aqueles conselhos assim, ó, craques para gente. Bom, acho que eu não vou ser repetitivo, eu vou ser coerente, tá? E consistente. Eu queria primeiro agradecer de novo o convite para a gente falar aqui essa tarde, né? E pedir para as pessoas serem protagonistas do seu futuro financeiro, né? Ir atrás de informação, buscar informação de qualidade, tem muita coisa boa para as pessoas acessarem, se informarem, lerem, praticarem, né, e tomarem as rédeas aí da sua vida financeira, né? Nós viveremos com as consequências das nossas decisões, né? Então, já que isso vai acontecer e o governo não vai prover, o governo não vai sustentar ninguém que seja de classe D para cima, né? Ainda nas classes mais de subsistência, o INSS ainda cobre os custos fixos. Dali para cima não cobre, né? Então, vamos assumir aí o protagonismo, ir atrás e assumir essa responsabilidade, né? Que não dá para terceirizar. Muito bom. Bom, Aquiles, super obrigada pela sua generosidade aí do tempo. Sempre é um papo super agradável. Obrigada mesmo. Pessoal, obrigada por vocês ficarem aqui assistindo com a gente. Várias pessoas conhecidas aqui. Obrigada mesmo pelo papo. A live vai ficar salva. A gente vai divulgar também depois em outros canais. É só ficar atentos aqui. E só reforçando, se vocês quiserem mais informações sobre investimentos, tirar suas dúvidas, acesse o nosso site www.comoinvestir.com.br. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mandem aqui para a gente. E não percam aqui vários stories que a gente está fazendo sobre fato e fake. Tem muito fato legal no mercado financeiro, mas tem muita fake também que a gente precisa ficar de olho para a gente não cair em roubada, tá bom? E educação, só para encerrar, começa na escola, mas a família também tem que ser muito parceira. O exemplo vem de casa, a escola é um complemento. E parabéns por essa conquista nossa de ter essa temática aí dentro da base comum curricular. Gente, super obrigada, Aquiles. Um beijão, até a Tchau, pessoal. próxima. Tchau, beijo. Boa final Tchau, de semana a gente. todos. Tchau. Boa Se cuidem. tarde.